Olá, o programa de hoje é sobre o julgamento de governadores que respondem por crimes comuns e crimes de responsabilidade pelas Assembleias Legislativas. De acordo com a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, as constituições estaduais que previam essa atribuição jurisdicional invadiram a competência privativa da União. Porém, para o STF, a autorização prévia de pelo menos 2/3 da Câmara Legislativa para que o STJ julgue governadores por crimes comuns. Essa medida está de acordo com a Constituição Federal. Confira agora os impactos deste julgamento e saiba também quais são as atribuições gerais e as competências das Assembleias Legislativas do Governo Estadual e da União. A decisão sobre a competência para o julgamento de governadores veio a partir da análise em conjunto de 3 ações diretas de inconstitucionalidade com temas idênticos. Todas foram de iniciativa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Os casos julgados no mês passado, em fevereiro, foram procedentes dos estados do Paraná, Espírito Santo e Rondônia. Em pauta, a constitucionalidade de dispositivos estabelecidos pelas constituições estaduais, que definiam ser da competência das Assembleias Legislativas o julgamento dos governadores por crimes de responsabilidade. Foram propostas várias ações diretas de inconstitucionalidade contra 3 constituições estaduais: Paraná, Espírito Santo, Rondônia, em que nessas constituições estaduais estabelece que o crime de responsabilidade cometido pelo governador será julgado pela Assembleia Legislativa do respectivo estado. E 2, que para o governador ser processado por crime comum perante o Superior Tribunal de Justiça é necessária a autorização da mesma Assembleia Legislativa. Então, o crime comum ele é julgado no STJ, mas necessita de autorização da Assembleia Legislativa. Isso que ficou estabelecido nas constituições estaduais. E o crime de responsabilidade, quem julga é a própria Assembleia Legislativa. Isso também estava sendo questionado no Supremo. A petição inicial considera, num primeiro passo, que ao instituir incompetência da Assembleia Estadual para processar e julgar governador do Estado por crimes de irresponsabilidade, os dispositivos impugnados teriam usurpado competência legislativa reservada privativamente à União, artigo 22.1 da Constituição Federal e da súmula 722 do Supremo, do que decorreria a sua inconstitucionalidade formal. Também em debate nas ações diretas de inconstitucionalidade julgadas pelo Supremo, a necessidade de autorização prévia por 2/3 da Assembleia Legislativa para a instauração de processo criminal contra o chefe do Executivo acusado por crime comum no Superior Tribunal de Justiça. Essas 3 ações são apenas o primeiro exemplo das demais ações que foram ajuizadas de maneira idêntica contra todas as constituições estaduais. E o fundamento, do ponto de vista da inconstitucionalidade formal, é rigorosamente da inadequação dos dispositivos das constituições estaduais em relação à súmula 722 desse egrégio tribunal, que já definiu serem de competência e responsabilidade da União a definição dos crimes de responsabilidade e respectivas normas de processo e julgamento. Toda essa matéria relativa a processamento de governador por parte perante a Assembleia Legislativa já está definida na Lei 10.079, de 1950. Os dispositivos das constituições foram julgados inconstitucionais, pois, segundo os ministros, contrariavam os procedimentos previstos nessa Lei 1079, de 1950, que designa a competência do julgamento dos governadores a um tribunal especial. Qual era o argumento dos autores dessas ações? O argumento era
que quando eu deixo para ele ser julgado lá, pelo crime de responsabilidade lá na Assembleia Legislativa, ele politicamente influencia e, evidentemente, ele jamais seria condenado, porque ele teria condições de manipular e de controlar politicamente a Assembleia Legislativa. Esse argumento também foi utilizado para que não houvesse, para que fosse declarada a inconstitucionalidade do artigo das Constituições, que também diziam que para ser julgado no STJ pelos crimes comuns, ele tem que ser autorizado lá na Assembleia. O STJ é o órgão competente para processar e julgar governadores quando eles são acusados por crimes comuns. Mas algumas constituições estaduais, inclusive essas que foram questionadas no julgamento, elas exigem a autorização prévia de pelo menos 2/3 do Legislativo estadual, para que só então o STJ possa julgar um governador. E foi justamente esse ponto o questionado pela OAB. De acordo com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por alianças políticas nos estados, com essa autorização da Assembleia, é quase raro o STJ julgar e processar governadores. O que ocorre na prática é que as Assembleias Legislativas têm utilizado de manobras políticas para evitar o processamento dos governadores em razão do crime comum, por eles praticado ou eventualmente neles envolvido. Esse egrégio tribunal, ao julgar o HC 102.732, relator ministro Marco Aurélio, entendeu que não havia necessidade de exigência de prévia autorização da Assembleia Legislativa para decretar a prisão preventiva ou prisão cautelar de governador de estado, e assim foi feito em razão do leading case que foi julgado no STJ, que decretou a prisão do antigo governador do Distrito Federal, decisão essa ratificada por essa egrégia turma, por esse egrégio plenário. O advogado se referiu à decisão do Supremo de março de 2010. Na ocasião, mesmo sem autorização da Câmara Distrital, no julgamento de um habeas corpus, o plenário manteve a decisão do então governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. O político era acusado pela suposta tentativa de suborno de uma testemunha no inquérito em curso no STJ, que investigava um esquema de corrupção no DF. A questão da prisão do governador, aí já não há nenhuma discussão. Pode ser preso o governador? Pode. Mas ele não pode ser processado sem autorização da casa. A prisão pode acontecer. O que não pode acontecer é o processo contra ele. Aí pode se discutir. Mas isso é um contrassenso? Concordo que é um contrassenso. Ou seja, como é que ele pode ser preso, mas ele não pode ser processado? Exatamente. Ele pode ser preso, mas ele não pode ser processado sem a autorização da Assembleia Legislativa respectiva. E no caso do DF, na época, o que também não se pode esquecer é que o governador ele foi preso por uma decisão da Justiça Eleitoral. Esse estado de manobras políticas, esse bio de impunidades que tem que se criado para blindar a ação penal instaurada pelo Ministério Público, as investigações penais do Ministério Público, é que traz a necessidade de uma revisitação da jurisprudência dessa Egrégia Corte. Exatamente porque, em prol da defesa do princípio da autonomia dos Estados-membros, em prol da defesa do princípio federativo, tem prevalecido a impunidade. E é preciso deixar claro, em termos de nação, de que a autonomia e todos os autos predicados exercidos pelo presidente da República, daí a norma do artigo 51, inciso 1º da Carta Maior, não se aplica aos governadores de estados. O artigo 51 da Constituição Federal estabelece as competências que são privativas da Câmara dos Deputados. Entre elas, a que prevê que somente a Casa pode autorizar, por 2/3 de seus membros, a instauração de processo contra o presidente ou vice-presidente da República e os ministros de Estado. O que a OAB queria proibir era a extensão dessa regra aos governadores. Por maioria, os ministros declararam inconstitucionais os dispositivos das constituições dos estados que previam a competência das assembleias legislativas para o julgamento de governadores acusados por crimes de responsabilidade. Porém, o plenário da Suprema Corte entendeu
que não há norma constitucional que impeça que uma norma estadual estenda aos governadores as prerrogativas dadas ao presidente da República. Quanto a esse ponto, o Supremo Tribunal Federal discordou dos argumentos das ações diretas de inconstitucionalidade e disse, não, nesse ponto, aplica-se aos governadores a mesma regra que se aplica ao presidente. E o que é que a Constituição fala sobre o presidente no artigo 51? Diz que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar o presidente da República depois, nos crimes comuns, depois de haver a autorização da Câmara dos Deputados. Então, o entendimento do Supremo foi, se na esfera federal, para processar o presidente no STF, eu preciso da autorização da Câmara dos Deputados, a mesma regra pode sim ser aplicada aos governadores. No caso concreto, foram julgadas as ações do Paraná, Rondônia e Espírito Santo, mas o Supremo já foi provocado por questões idênticas por meio de ADINs de vários estados. Em inúmeras oportunidades, o Supremo Tribunal Federal se deteve sobre o exame da legitimidade de normas constitucionais estaduais que, a pretexto de seguir o padrão federal, traçaram um modelo de responsabilidade penal que guarneceu os governadores de estado com prerrogativas processuais congruentes com aquelas as aplicáveis ao cargo de presidente da República. O relator de uma das ações, ministro Teori Zavascki, concordou em parte com o pedido do Conselho Federal da OAB. Saiba por quê daqui a pouco no próximo bloco. Você vai ver no programa de hoje o julgamento em que o plenário do Supremo considerou válida a autorização do Legislativo Estadual para que o STJ processe e julgue governadores. Por crime de responsabilidade, o governador não vai ser julgado, porque não está definido onde ele será julgado. E pelo crime comum, o governador só vai ser julgado se a Assembleia Legislativa deixar. Se a Assembleia Legislativa não deixar, ou seja, não autorizar, não vai haver o processo contra esse governador. A decisão foi dada durante julgamento em conjunto de 3 ações diretas de inconstitucionalidade, todas movidas pelo Conselho Federal da OAB. A entidade se posicionou contra normas dos estados de Rondônia, Paraná e Espírito Santo. O relator de uma das ações, ministro Teori Zavascki, ponderou que, mesmo com eventuais negligências de assembleias sobre a autorização para o julgamento de governadores, o Supremo não pode alterar a validade das licenças prévias. Não se ignora que podem existir casos de negligência deliberada das Assembleias Legislativas na consideração de pedidos judiciários de abertura de ações penais contra o governador de estado. Nada obstante, eventuais episódios de abuso de posição institucional não constituem fundamento idôneo para justificar a radical rescisão das conclusões consolidadas na jurisprudência do Supremo a respeito da validade da previsão de licenças prévias nas Constituições do Estado. A avaliação do quadro desfavorável e a adoção de medidas para alterá-lo é matéria de ponderação legislativa. Somente por iniciativa do Parlamento é que poderá ser revisto o modelo de controle político da persecução penal instaurado contra governadores do Estado. Sobre a autorização prévia da Assembleia Legislativa para o julgamento de governadores, a relatora Carmen Lúcia apontou que, embora possa haver anomalias, as exceções não podem justificar a impugnação de normas que estão de acordo com a Constituição Federal. Eu tento explicitar que o espaço constitucional de autonomia de cada Estado, que assegura aos entes federados o seu cumprimento com a competência privativa de cada ente, é importante para a própria República, porque temos uma República federativa. Os entes federados haverão de se curvar sempre aos princípios republicanos. E o modelo de federalismo que nós adotamos no Brasil acolhe, portanto, alguns princípios que, a menos que sejam descumpridos, não podem ser tidos por normas estaduais como de afronta à Constituição. Todos ressaltaram que, como guardião da Constituição Federal, o Supremo não pode entrar no mérito da questão, ele precisa se limitar ao que diz a lei maior do país. Eu acho que é uma norma ruim, politicamente criticável. Acho que ela contraria os anseios da sociedade brasileira, mas
não sou convencido de que ela seja incompatível com a Constituição, ou seja, que esta seja uma deliberação política interditada pela Constituição. Eu observo, presidenta, meus comentários serão muito breves, que regra análoga vigorava em relação à instauração de ação penal contra parlamentares federais, que produzia mais ou menos a mesma consequência. Ou a deliberação era negativa, ou mais comumente a deliberação nunca sobrevinha, o que causava um desgaste efetivo ao poder legislativo. Todavia, não entendo que o fato de considerar que é uma inconveniência política legitime que eu formule um juízo de inconstitucionalidade. Apesar de não ter uma simpatia pessoal com relação ao mérito do tema, naquilo em que Vossa Excelência e o ministro Theory afastam a inconstitucionalidade, eu não vejo como, à luz da Carta Política e na esteira dessa jurisprudência que é tão firme, tão sólida, como restou bem evidenciado a jurisprudência desta Casa, eu não vejo como recusar validade constitucional. E essa orientação que submete a Assembleia Legislativa Local à avaliação política sobre a conveniência em cada situação ocorrente de autorizar-se ou não o processamento de acusação penal contra o governador de Estado, funda-se na circunstância de que, recebida a denúncia oferecida pelo Ministério Público ou a queixa-crime ajuizada pelo ofendido nos crimes perseguíveis mediante ação penal de iniciativa privada, funda-se na circunstância de que, recebida a peça acusatória, dar-se-á a suspensão funcional do chefe do Poder Executivo Estadual, que ficará afastado temporariamente do exercício do mandato que lhe foi conferido por voto popular, daí resultando, e aqui eu utilizo uma expressão do eminente ministro Sepúlveda pertence, num dos vários precedentes de que Sua Excelência foi relator, daí resultando, aspas, verdadeira destituição indireta de suas funções, fecha aspas, com grave comprometimento da própria autonomia político-institucional da unidade federada que dirige. O que, no meu modo, informa essa, digamos assim, essa questão heterodoxa é o fato de que a ausência do presidente da República para o país representa a mesma repercussão da ausência de um governador para o Estado. O voto da relatoria abordou isso e disse, olha, concluiu o seguinte, que apesar de politicamente isso ser um absurdo, apesar da sociedade exigir uma outra providência, ele, Supremo Tribunal Federal, nada podia fazer porque a Constituição não impõe essa regra que as constituições estaduais julguem, não autorizem o processo comum contra o presidente, contra o governador do Estado. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal sabe do imbróglio político, mas ele deu uma decisão jurídica, dizendo, está certa a Constituição do Estado quando exige a autorização para o processo lá no STJ. A decisão foi por maioria. Ficou vencido apenas o ministro Marco Aurélio. Para ele, condicionar a autorização de julgamento à Assembleia Legislativa pode provocar a impunidade de alguns políticos. O resultado prático, pelo menos temporário, já que não verificada a licença, tem-se como consequência, pelo menos razoável, para não dizer lógica, a suspensão do processo e a suspensão da prescrição é a impunidade. Questiono-me, presidente, a Carta da República alberga a impunidade? A resposta é desenganadamente negativa. A Carta da República cobra, sim,
a responsabilidade daqueles que tenham claudicado, e tenham claudicado especialmente no âmbito da coisa pública, no grande âmbito da coisa pública. Por isso entendo, e não vejo vício formal na disciplina da matéria pela Carta Estadual, que o julgamento cabe, e a sintonia com a Carta da República, cabe à Assembleia Legislativa. É possível submeter-se, contrariando-se o primado do Judiciário, fora das situações excepcionalmente previstas na Carta da República quanto ao Presidente da República. Mas, quanto a esse ponto, o Supremo Tribunal Federal discordou dos argumentos das ações diretas de inconstitucionalidade e disse, não, nesse ponto, aplica-se aos governadores a mesma regra que se aplica ao presidente. E o que é que a Constituição fala sobre o presidente no artigo 51? Diz que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar o presidente da República depois, nos crimes comuns, depois de haver a autorização da Câmara dos Deputados. Então, o entendimento do Supremo foi, se na esfera federal, para processar o presidente no STF, eu preciso da autorização da Câmara dos Deputados, a mesma regra pode sim ser aplicada aos governadores. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a regra das constituições estaduais que estabelecem que, apesar do governador ser julgado no STJ, para que lá ele seja julgado pelos crimes comuns, é necessária a autorização prévia da Assembleia Legislativa. Aí, claro, teve a grita geral. Qual foi? Mas aí o governador nunca será processado, porque a Assembleia Legislativa nunca vai autorizar. Mas, quanto a isso, o Supremo foi claro e disse, não podemos criar uma nova regra, mudar a jurisprudência do tribunal em razão da possibilidade dessa situação. Para que isso aconteça, ou seja, para que ele não precise da autorização da Casa Legislativa, só mudando o texto da Constituição Federal. No mesmo julgamento, você confere que a Corte declarou inconstitucional a autorização das constituições estaduais para que a Assembleia Legislativa julgue governadores acusados por crime de responsabilidade. E por que o Supremo disse que, pelo crime de responsabilidade, não será julgado na Assembleia Legislativa? Porque o artigo 22 da Constituição especifica que, em matéria processual, só a União que pode legislar. Você acompanha no programa de hoje a decisão do Supremo sobre a autorização para o julgamento de governadores. Saiba agora quais as imunidades constitucionalmente previstas para o chefe do Executivo. As prerrogativas têm início a partir da expedição do diploma e se encerram com o fim do mandato. Quem tem a prerrogativa de função, como é o caso do governador, do deputado, do presidente, uma vez diplomado, ele começa a usufruir da prerrogativa de fórum, que é a prerrogativa de fórum ser julgado pelo tribunal específico, STJ, STF, TJ, TRF, conforme o caso. Muito bem, isso para quem está no exercício do mandato. Uma vez concluído o mandato, esse processo que está correndo perante o Supremo, perante o STJ, passa a ser um processo comum e volta para um órgão jurisdicional ou será remetido para um órgão jurisdicional normal, de primeiro grau, de primeira instância, como qualquer cidadão. Quando os processos criminais já estão instaurados e o governador, por exemplo, deixa o mandato, a competência para o julgamento também vai ser alterada. Então, imaginemos exemplificativamente, o governador cometeu um crime comum, a Assembleia Legislativa autorizou o processo contra ele, o processo contra ele iniciou lá perante o STJ, perante o Superior Tribunal de Justiça. O processo transcorre normalmente. Foi condenado, condenou, cumpriu a pena e assim segue. Se até a conclusão do seu mandato esse processo não houve o seu término,
Então, ele, ao concluir seu mandato, ao deixar de ser governador, esse processo contra ele seguirá para a primeira instância, por exemplo, para a primeira vara criminal de qualquer unidade da federação. E se, em tese, vamos imaginar que esse governador tenha sido eleito deputado federal, aí ele tem a prerrogativa de ser julgado pelo STF. E aí, ao invés dele, que era governador, ao invés do processo sair do STJ para a vara criminal, esse processo sairia do STJ para o Supremo Tribunal Federal, porque agora o fórum dele é o Supremo Tribunal Federal. E assim nós terminamos mais esta edição. Se você quer entrar em contato conosco, sugerir um tema ou falar com a produção do programa, é só mandar um e-mail para grandesjulgamentos@stf.jus.br. Temos um encontro marcado na próxima edição com mais uma grande decisão do plenário do Supremo. Até lá!